Fala galera da edição de vídeo, beleza? Aqui é Henrique e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre codecs, agora com exemplos práticos. Vamos lá? Bem galera, agora que nós já vimos assim, em linhas gerais, o que é um codec e mais ou menos como ele funciona e para que ele serve, a gente pode entrar em assuntos um pouco mais técnicos. Vamos falar agora um pouco dos codecs de edição. A forma como o codec compacta ou descompacta um arquivo interfere na montagem, principalmente quando nós falamos de intraframe e interframe. Intraframe também é conhecida como compressão espacial, e ela tem esse nome porque cada frame é compactado por vez. O intraframe faz isso analisando a disposição dos elementos em cada um dos frames, procurando por semelhanças que possam ser compactadas e depois ele salva o arquivo. Por sua vez, o interframe também é conhecido como compactação temporal, e ele recebe o seu nome por analisar um frame em si e depois ele salva apenas as diferenças entre ele e os demais. Nessa questão intraframe e interframe, a gente pode dizer que a intraframe mantém individualmente cada frame. Nesse sentido, na hora que você está editando, o computador tem apenas que buscar aquele frame específico para realizar a reprodução na timeline, conforme você manipula o vídeo. Isso garante uma melhor visualização na hora que você está editando. Ao contrário, visualizar vídeos compactados de modo interframe significa que o computador precisa encontrar e exibir não apenas a informação daquele frame, mas ele também tem que percorrer de volta cada frame anterior, de modo a completar a imagem com as informações subtraídas. E isso vai prejudicar bastante o desempenho do computador. Uma outra coisa que nós podemos falar quando você está editando é a respeito dos proxies. E o que são proxies? Vamos dizer o seguinte, às vezes esse arquivo gerado pela câmera ele vai ser tão grande que mesmo um computador robusto terá problemas para fazer a reprodução do arquivo. Vamos imaginar que você recebeu um material gravado em 4K para editar aí no seu computador. Vai ser inviável você tentar visualizar na timeline arquivos tão grandes. É por isso que nós usamos codecs para criar arquivos adicionais, menores e de mais fácil processamento, que contenham a informação para serem substituídos pelos arquivos originais na hora de gerar o vídeo final. Esses arquivos menores e mais fáceis de manipular dentro de um software de edição são chamados proxies. Assim que terminamos a edição, basta reconectar os arquivos originais e exportar o vídeo como você faria normalmente. No vídeo de hoje nós não vamos ver como gerar arquivos proxies dentro de um software de edição, mas sim, esse com certeza é um tema do nosso curso. Por fim, é importante a gente falar dos codecs de saída. Vamos imaginar que a sua edição terminou e você está pronto para gerar o arquivo final. A sacada nessa hora é gerar um arquivo com a maior qualidade possível, contudo sem comprometer a possibilidade de que ele seja reproduzido de forma conveniente e suave. Ou seja, você tem sempre que pensar que nem todas as pessoas vão visualizar aquele arquivo na maneira ideal. Dentro de alguns softwares de edição, como o Premiere, por exemplo, eles permitem que você configure alguns parâmetros para alcançar o melhor resultado desse arquivo de vídeo que você vai gerar. E um dos parâmetros que você pode querer experimentar alterar é o chamado bitrate. Eu também não encontrei uma boa tradução para português do bitrate, mas basicamente seria taxa de dados, ou transferência de bits, ou taxa de transferência, alguma coisa assim. O que isso quer dizer, o bitrate? Essa é a quantidade média de informação em dados por segundo que será permitido a um codec de vídeo utilizar. Ou seja, quanto maior o bitrate, maior a qualidade e, consequentemente, maior o tamanho do arquivo de vídeo final. O caso é, se você não tem um player de mídia que consiga funcionar com essa enorme quantidade de dados, então você vai ter problemas na hora de exibir um arquivo com um bitrate muito alto. Além disso, digamos que você queira, por exemplo, colocar esse arquivo na internet. Então é recomendado que você procure um bitrate que garanta a melhor qualidade possível e ainda assim seja de reprodução suave para alguém que está vendo num celular, para alguém que está vendo num computador, para alguém que está vendo numa Smart TV, enfim. A dica é o seguinte, se você vai subir o seu vídeo para plataformas como o YouTube, por exemplo, eu sugiro que você coloque o maior bitrate possível na hora de exportar o seu arquivo de vídeo. Porque o YouTube automaticamente ele vai recompactar todos os arquivos de vídeo que entram na plataforma para diminuir o espaço nos servidores dele. Então é por isso que eu sugiro
que você realmente exporte no maior bitrate disponível. Uma outra coisa que a gente pode falar é sobre bitrate encoding. Em alguns softwares de edição de vídeo, como o Premiere, por exemplo, você tem a opção Single Pass ou Multipass para exportar o vídeo final. O software vai analisar uma única vez o vídeo e compactar de acordo com a média da taxa de dados, o bitrate, que foi selecionado previamente, mantendo-se o máximo possível próximo desse valor médio. O VBR, que tem essas outras opções, não. O que o programa vai fazer? Ele vai percorrer o vídeo todo, procurando por lacunas onde ele pode alocar mais dados para garantir melhor qualidade somente quando exigido. E pode também compactar acima da média em outros trechos. Vamos imaginar que o vídeo que você está exportando, em alguns lugares tem umas vinhetas 3D que você fez no After Effects, não sei o que. Já em outros, é só uma pessoa falando com um fundo neutro, ou sei lá, são arquivos de imagem de texto, principalmente. Então, vamos imaginar o seguinte, se você selecionou um Multipass, na hora que está com o arquivo do After Effects, o programa vai liberar mais bitrate, mais dados, e na hora que está com arquivos de texto, ele vai compactar mais. Uma vez que o programa faz isso, essa análise, ele volta ao início para começar a gerar o arquivo de vídeo final. Isso significa que a qualidade da imagem vai ser melhor quando você precisa, e ele vai salvar mais espaço nos momentos em que isso é possível. O último ponto que eu queria falar sobre os codecs de saída é o keyframe. Essa opção, ela vale para qualquer forma de exportar que use um modelo de compactação temporal, o interframe que nós vimos antes. Como nós discutimos anteriormente, embora o interframe não seja indicado para a edição de vídeo, ele é uma excelente forma de gerar arquivo de vídeo super compactos, sendo ideal para visualização em dispositivos externos. Aqui nesse lugar, no Premiere, é onde você configura quantos frames o codec deverá compactar antes de analisar novamente os próximos e refazer todo o processo. E é isso. Esse é um assunto, como eu disse lá no começo, é um assunto bastante complexo e eu não espero esgotar ele. Todavia, eu espero que essas dicas ajudem vocês na hora que vocês estiverem trabalhando com arquivos de vídeo durante a edição. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo nós vamos falar um pouquinho sobre a organização do material, algo que é muito importante no trabalho de montagem para a gente não se perder no meio de todos esses arquivos. É isso, um abraço e até a próxima.